Sempre nós teremos algumas impressões da página ali na mesa, e aqueles que quiserem levar a página para casa podem levar. Caso contrário, vai ficar projetada, né, na tela, para que possamos ler juntos e também contribuir com o meio ambiente, tá? Com menos papel impresso, né? Uma vez que a gente tem outros recursos, tá bom? Bom, então a nossa página de hoje é do livro Vinha de Luz, e o título dela é Fé. Esse livro foi psicografado por Chico Xavier, né? E é do Espírito Emmanuel. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, que fica infrutífera. Jesus, em Marcos, capítulo 4, versículo 19. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam um campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desveladura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela. Quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame, ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque, realmente, isso é tarefa que compete a cada um. Uma linda página para nossa reflexão, né? Uma questão da fé que é de cada um de nós, que tem o dever de desenvolver, né? Ou a possibilidade disso. Muito bem, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos procurar relaxar, fechando os nossos olhos, entregando a nossa mente a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, que depositou uma centelha dentro de nós. Pai de amor, Pai de bondade e caridade. Aqui estamos, Senhor, nesta casa,
abençoada por Ti, para mais um encontro de aprendizado. Ilumina o nosso palestrante da noite, que através dele, Senhor, fluam os ensinamentos necessários ao nosso crescimento espiritual. Ilumina, Senhor, os benfeitores espirituais desta casa, que eles aqui estejam conosco, nos auxiliando no entendimento. Abençoa, Mestre e Pai, a nossa reunião, que possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos. Que o Teu amor infinito possa nos envolver, trazendo serenidade e paz às nossas mentes e corações. Que assim seja. Hoje nós temos o nosso irmão Éder, que veio da Sociedade Espírita Amor e Caridade, né? Nos presentear. Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Isso. Com os 4 compromissos, né? Como é que é agora, Karen? Hã? Lá embaixo? Não. Deixa com você. Aqui, ó. Tá. Tá ótimo, tá ótimo. Obrigado, meu irmão. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus esteja em nossos corações. É com muita alegria que nós retornamos a essa casa, onde temos grandes amigos, nosso querido Paulo e tantos outros companheiros, que sempre estão nos reencontrando no movimento espírita de Niterói, de São Gonçalo, de Itaboraí. O abraço fraterno do 37º CEU de São Gonçalo, a todos os companheiros aqui de Niterói. Bem, meus irmãos, o tema era tema livre, né? E aí a Karim me pediu, Éder, dá um tema, né? Porque tema livre fica uma coisa muito vaga. E eu fiquei refletindo muito, ano passado, qual seria o tema que nós poderíamos trabalhar nesse início de 2019, o início tão difícil, né? Em todos os aspectos sociais e climatológicos, né? Eu peço a todos que no momento das preces, das orações, envolvam todas aquelas vítimas de Brumadinho, todas as vítimas da tempestade aqui do Rio de Janeiro e todas as vítimas e famílias daqueles meninos que desencarnaram no incêndio lá do Flamengo. Que a gente possa, né, porque são bem próximos, né, estão aí nas manchetes, possamos direcionar os nossos pensamentos de amor, os nossos pensamentos de paz, serenidade, a todos os familiares que estão sofrendo uma dor que muitos de nós não temos condições de mensurar. Então, meus irmãos, eu fiquei imaginando qual seria o tema. Me deparei com a obra de Dom Los Cuatro Acordos, que fala exatamente sobre os compromissos que a civilização tolteca, que habitou ali a Mesoamérica, o sul do México até a Guatemala, e trouxe uma sabedoria milenar para se viver bem, uma vida plena e feliz. Eu tive acesso a essa obra ali, fiquei muito impressionado, porque tem tudo a ver com a doutrina espírita e tem tudo a ver com os ensinamentos de Jesus. Então são 4 compromissos que cada um de nós deve adotar no seu dia a dia
para que possamos sair dessa bolha em que nós vivemos. Então a gente começa, meus irmãos, vendo aqui que eles eram um povo muito antigo, né? Lá da civilização pré-colombiana, antes da chegada dos europeus no continente americano. Então eles ficaram ali nessa região, sul do México até a Guatemala, e viveram do século X até o XII, entre 901 a 1101, tá? E são povos de uma tradição muito milenar, uma inteligência, uma sabedoria. Eles marcaram tanto a sabedoria e a cultura mexicana que foram erguidos lá na cidade de Tula estátuas, que eles chamaram de Atlantes. Essa cidade fica a 70 quilômetros da capital do México, a cidade do México, em homenagem a esse povo chamado de toltecas. Tá? Então é só para a gente se localizar geograficamente. Esse é o livro, quem quiser adquirir, tem diversas livrarias físicas e virtuais, tá? É uma obra magnífica, Dom Miguel Ruiz. Ele é um escritor mexicano de livros espiritualistas, livros de autoajuda. Então, também ele é conhecido lá como xamã, né? Nas tribos daquela região mexicana, ele é o xamã. Ele é como se fosse um mestre espiritualista. Então, vamos lá. Todos nós vivemos em uma bolha. E que bolha é essa? Esse sonho que nós fomos moldados desde que nós reencarnamos. Moldados por quem? Pelos nossos pais, por aqueles que nos educaram, por aqueles que nos criaram. Então, cada um de nós é um mundo particular, reprimido, bloqueado, que vive segundo as tradições da sociedade, as tradições das próprias famílias. Então nós temos casos quando a pessoa se casa, passa um ano, tudo bem, o segundo ano já há uma pressão para que venham os filhos, pressão dos pais, dos avós, da família, e aí a pessoa tem o filho. Tem a pressão, não vai ter o segundo, mal sabe a dificuldade que é ter o primeiro, educar, se alimentar, é fácil você comprar do outro que tem o segundo. E aí a pessoa tem o segundo filho. Aí quando tem o terceiro, as pessoas já criticam, está abusando, porque tem a ajuda dos pais. Então, assim, não se decide. Se a pessoa tem um, tá bom. Se tem dois, cumpre o prometido. 3 é um exagero. Se não tem, há uma cobrança também da própria sociedade. E assim nós vamos vivenciando esses tabus, esses paradigmas que nos são impostos pela sociedade. E aonde nós encontramos muito isso são nas filas, né? Fila de banco, fila de embarcação nas barcas, nos ônibus, fila de qualquer coisa. As pessoas estão sempre reclamando. E aí aquele efeito manada. Eu reclamo do governo, aí eu quero que o outro reclame também. E todos vão reclamando junto com uma manada psicológica. Se um age de uma forma, eu também tenho que agir daquela forma. Se um pensa de uma forma, eu também tenho que pensar daquela forma. É só nós observarmos que nós vivemos nesse grande sonho, um sonho de sociedade ideal, um sonho de comunidade ideal, o sonho de uma profissão ideal. Então, se eu fujo desse sonho, eu me coloco à margem da sociedade, daquilo que os outros traçaram para a minha vida. E não eu tracei para a minha vida, mas que os outros traçaram para a minha vida. Esse sonho é muito complicado, porque quando essa bolha estoura, os resultados são funestos. As pessoas se revoltam, e aí nós vamos observando isso da nossa sociedade atualmente. Quantos paradigmas foram quebrados, quantos tabus, quantos estilos, quantas tradições foram quebradas, e aquelas pessoas que não se adequaram a essa nova sociedade, a esse novo mundo, a essa nova forma de pensar em que as crianças se metem na conversa do adulto, corrigem os adultos, as pessoas elas ficam revoltadas, ficam até em depressão, porque não conseguem se adequar a essa nova realidade. Eu sou de uma época, não sou
Tão velho assim, que se você se intrometesse numa conversa de um adulto, você levava uma chinelada e ficava de castigo. Você não podia, criança ficava no quarto brincando, não podia se comunicar com adulto. Hoje os nossos filhos, eles até entram nas conversas para nos corrigirem, né? Para nos ensinarem, para falar, olha pai, você não está falando a coisa certa não, porque eu vi lá no Wikipedia que não é assim. E aí a gente vai fazer o que com a criança? Vai bater e vai mandar ir para o quarto? Não. Então a sociedade mudou. Então cada um de nós é essa bolha, vive nessa bolha. Muitos sem olhar para o lado, muitos sem preocupações nenhuma com o irmão mais próximo, com a sociedade, com o que está acontecendo. Não está me atingindo, farinha pouca, meu pirão primeiro. Só que tem um detalhe. Existem compromissos, acordos internos, porque nós somos educados segundo esse sonho. Então, olha, para você ser feliz, você tem que ser assim, assim, assim. Os homens eram criados de um jeito e as mulheres de outro jeito. Então, eu peguei ainda um pouco, eu sou da década de meados dos anos 70, e eu peguei a época que as meninas, o sonho das meninas eram ganhar bonecas, né, brinquedos de casinha, de chá de panelinha, ficava brincando, e os meninos jogavam bola de futebol. O sonho delas era crescer e casar, ter um bom casamento. O que era um bom casamento? Casar com um marido que tivesse uma boa profissão. Peguei isso aí lá nos anos 80, os resquícios disso nos anos 80. Nos anos 90, isso começa a se modificar. Hoje, esse padrão acabou e quem não se adequar vai ficar à margem. Hoje, as mulheres, a maioria, segundo dados do IBGE, são as mulheres que sustentam as casas. As mulheres são independentes, têm dupla, tripla jornada de trabalho e os homens hoje já ajudam as esposas dentro do lar. Essa é a família do século XXI. Quem estiver fora disso, está fora, né? Já estourou. Essa bolha desse sonho já foi estourada. Só que nós fazemos acordos internos em relação a esse sonho que foi nos colocado pelos nossos familiares. A religião, ela tem um papel preponderante nisso, porque nós somos criados dentro de uma religião. Eu falo religião, digo religiosidade, dentro da religião, aquele modo de agir, de pensar, seguindo um determinado dogma bíblico, e que as pessoas, elas têm que se vestir de uma forma, agir de outra forma, e aquilo não reflete o que essas pessoas são dentro de si. O eu exterior é totalmente diferente do eu real, e muito longe do eu ideal. E a doutrina espírita, ela vem para equilibrar esses três estágios psicológicos que nós temos dentro de nós. O eu real, o eu ideal e o eu exterior. Então nós precisamos equilibrar, porque não adianta ser bom na casa espírita. É o eu exterior. O eu real não se adequou a isso, mas existe a cobrança do eu ideal atrás disso tudo. Você precisa melhorar. Você precisa fazer o seu crescimento moral, também chamado de reforma íntima. Então nós precisamos criar novos acordos dentro de nós. Não porque a minha esposa quer, porque a minha mãe, o meu pai, os meus filhos querem, mas porque eu sinto essa necessidade de mudança. Eu preciso melhorar. É a oportunidade que eu estou tendo nesta encarnação, primeiro, de ser espírita, de conhecer, segundo, de estar encarnado. Quantos espíritos precisam dessa oportunidade e não estão tendo? As taxas de natalidade caindo cada vez mais. E a fila no plano espiritual só aumenta. Então nós precisamos romper esses acordos negativos que nos prendem nesse deserto que muitas vezes se transforma o nosso horizonte. E quando eu rompo com esses acordos, eu consigo transformar
um deserto, num canal, em que eu possa atravessar esse canal da minha existência abraçadas sem me afogar. Os compromissos toltecas, eles nos auxiliam exatamente nessa liberdade pessoal, a liberdade de escolha, a liberdade de dizer, como Paulo dizia, sim, sim, não, não, ratificado pelo próprio Cristo. Se é sim, é sim, eu não vou falar sim, porque o outro quer que eu fale sim. Na hora de dizer não, eu tenho que dizer não. Eu não posso me magoar para agradar o próximo. Tem que haver um equilíbrio no nosso comportamento. Então, o primeiro acordo que os toltecas nos trazem é: seja impecável com as palavras. E a fala é um dom maravilhoso que a natureza nos deu, também chamada de Deus. O ser humano é o único animal que consegue exprimir o seu pensamento através da fala, em diversos idiomas, dependendo da região em que habite. E as nossas palavras, elas têm força. Muitas vezes as pessoas nos agridem e nós também as agredimos através das palavras. Você só dá errado. Você é a ovelha negra da família. Você não presta. E quando eu recebo essa carga mental com essas palavras tão negativas, e eu aceito essa carga negativa, eu faço um compromisso, um acordo com essa palavra negativa. E eu me torno exatamente aquilo que o outro julgou que eu sou. Então nós temos que prestar atenção nisso. Se alguém me chama de careca, eu não posso me revoltar com isso. Porque se for verdade, ele não está dizendo mais do que a verdade. E se não for verdade, o problema é dele, eu não sou. Mas nós nos melindramos, nós nos magoamos com a opinião dos outros. A gente se magoa com muita facilidade. O presente é entregue num vaso cheio de bosta e nós aceitamos esse vaso. Quem dá o presente, que fique com aquele presente, eu não tenho que aceitar. Mas por que nós aceitamos esses presentes psicológicos negativos? Por que eu tenho que ficar fazendo esse acordo com coisas negativas? Você chega no trabalho, o seu chefe não está bem, ou seu colega de trabalho, e ele desconta na corda mais fraca, hierarquicamente. E ele vai e desconta em você, e você aceita aquele compromisso, aquele acordo, aquele presente. Você vai estourar na corda mais fraca, que é a sua esposa ou é o teu marido dentro do lar, e você estoura nele. E ele vai estourar na corda mais fraca, que são os filhos. E os filhos vão estourar na corda mais fraca, que é o animalzinho, o cachorrinho, vai levar um bico. Então observe que vem efeito cascata. E nós vamos aceitando, ao invés de agirmos, nós vamos reagindo às agressões e às denominações e às sugestões que se colocam em nossas vidas. Jesus ensinava a agir e não reagir. Se alguém te bate na face esquerda, oferecer-lhe também a direita. Se alguém te manda andar 1000 passos, ande 2000. Não façais ao próximo aquilo que não desejais que ele vos faça. Olha o que Jesus falava. Olha o novo acordo, o acordo da ação e não da reação. E os toltecas dizem assim: as palavras são instrumentos mais poderosos que possuímos. Nós podemos construir a paz ou criar a guerra através das nossas palavras. As palavras têm uma força tão grande que são piores do que um tiro. Há um caso muito triste que aconteceu na UERJ. A UERJ, para quem não sabe, né, é uma universidade que tem grandes índices de suicídio, né? Então as pessoas acabam cometendo esse ato, se jogando lá daqueles pavilhões, né, aqueles buracos que tem lá, e os jovens se jogam. Então tinha um rapaz, ele entrou na UERJ num curso de economia, né, muito novinho, passou, ainda tinha aquela cabeça do ensino médio, brincalhão, e ele fez uma brincadeira com a professora, e colocou
uma lata de papel na porta, coisa de desazuijado, né? De criança, de moleque, né? Então, na universidade, quando a professora foi adentrar a sala, aquela lata caiu, ela levou um susto, todo mundo caiu na gargalhada, e ela ficou muito irritada, e ela quis saber quem tinha sido, né, o grande, o maravilhoso autor daquela proeza. E ninguém quis, né, denunciar, delatar o rapaz. Então ela disse, então eu vou reprovar todo mundo da sala enquanto eu não souber o nome, vocês vão tirar 0. E aí, farinha pouca, meu pirão. Primeiro, o dedinho apontou para o rapaz. Todos apontaram ao mesmo tempo. E daquele dia em diante, esse rapaz nunca passava nas provas daquela professora. Por mais que ele tentasse, por mais que ele se esforçasse, era sempre reprovado. Ele não conseguia passar. A prova dele tinha um diferencial, porque ela aplicou uma prova diferente para cada aluno, e a dele era a pior de todas. E o que ele fez? Ele trancou a matéria dela na esperança de que, ao fim do curso, ela já tivesse se aposentado e outro professor pudesse dar aquela matéria. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. E só faltava aquela matéria para que ele pudesse finalizar as suas tarefas e entregar o seu TCC. E a mulher, irredutível, não perdoava, por mais que ele tivesse pedido desculpa, explicado, né, que agiu de uma maneira infantil, ela não aceitou as suas desculpas. Então, ele, no auge do desespero, olhou para ela e disse, o que eu vou fazer com a senhora nunca mais vai esquecer. Eu não vou te dar um tiro, eu não vou fazer isso, eu vou fazer pior, porque a senhora todos os dias vai lembrar do que eu fiz. E se atirou na frente dela, lá do 6º a 7º andar da UERJ. A mulher teve um AVC no momento daquilo ali e foi aposentada por invalidez. Então, meus irmãos, vocês observem, né, como as palavras, como as nossas ações podem criar uma grande tragédia na nossa vida ou na vida do próximo. Então, nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Então, os toltecas, eles diziam exatamente isso. Nós temos força. Use as suas palavras de forma impecável, utilizando o quê? Com boas ações, boas atitudes, pensamentos positivos. Nunca digam não consigo. Há pessoas que dizem assim, não, eu vou estudar para concurso não, porque é muito difícil. É difícil, mas não é impossível. O vestibular também é difícil, mas não é impossível. Então, se nós vamos fazendo esses acordos mentalmente com questões negativas, nós vamos nos tornando exatamente aquilo que nós estamos falando. Quer seja para o lado positivo, quer seja para o lado negativo que impera na nossa sociedade. Podem ser utilizadas como mágica ou magia negra. Então é a mesma coisa. Eu chego para minha esposa e entrego um diamante para ela. Ela vai adorar. É um momento mágico. Digo palavras mágicas. Eu pego esse mesmo diamante e taco nela. Não continua sendo diamante? Sim, mas a ação é negativa. Eu vou machucá-la. Não vai ser um momento mágico. Vai ser uma magia negra. Então, as nossas palavras, a mesma coisa. Tem gente que diz assim, você é um desgraçado, você é um infeliz. E se a pessoa aceita, torna exatamente isso. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Quando nós falamos, esse aí não tem jeito não, ele só dá desgosto à nossa família. E Jesus diz o que para nós? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E daquele que nos causa transtorno no lar, aquele que é o nosso desafio familiar, é esse que nós devemos amar mais, amparar mais, escutar mais. E o que nós fazemos? Nós criamos um acordo com ele, um acordo negativo com as nossas palavras. E nós não utilizamos as nossas palavras de forma impecável. Impecável, sim, para o lado negativo, e não para o lado positivo. Os toltecas também dizem, honremos as nossas palavras, esse dom maravilhoso. Quantos palavrões ainda falamos sem perceber? No momento de fúria, principalmente no trânsito. Você vai ali, a velocidade no túnel é 60.
Mas o irmão que está atrás, ele quer ir a 140. E aí você sai para deixar o irmão passar, ele tem o prazer de abrir o vidro e chamar você de filho daquela senhora que ganha vida vendendo o corpo na rua. E aí, se nós aceitamos esse acordo, nós respondemos. Mas se eu não aceito, eu digo, bem, eu nunca vi minha mãe de bolsinha na rua. Então ela não é. E se ela fosse, tudo bem, ele falou uma verdade. Então não devo me magoar em nenhum dos dois casos. Mas nós nos magoamos. Então a gente está sempre aceitando os acordos que os outros colocam em nossas vidas. O que sai da nossa boca é aquilo que nós somos. Então olha o que eu falei. Não adianta na casa espírita, se no meu lar, se no momento que eu saio aqui do GEPAR, eu me transformo num monstro. Não adianta, porque eu sou aquilo que eu falo. Por isso que Alziro Zarum, um grande humanista, que fundou a Legião da Boa Vontade, dizia: elogios e críticas não modificam ninguém. Cada um continua a ser aquilo que é. Exatamente. Então não adianta eu vir ao GEPAR em todas as reuniões se o Evangelho de Jesus não entrou em meu coração. É muito fácil andar com Jesus no peito, e nós vemos muito isso aí na rua. É moda. Eu amo Jesus, Jesus e eu, coraçãozinho. O difícil é ter peito para andar com Jesus. É muito fácil, né? Tinha um companheiro muito querido, presidente de uma casa espírita lá em São Gonçalo, que uma vez chegou uma carga de adesivos da Federação Espírita Brasileira para vender, para colocar no carro. E aí todo mundo comprou, e ele nada, né? E aí eu virei e falei: meu irmão, por que você não vai botar um adesivo no seu carro, dizendo eu sou leitor espírita, eu sou espírita? Falou: não, porque eu não quero envergonhar a doutrina. Eu ainda não estou nesse nível. Então, vamos ter, né? Vamos trabalhar a nossa reforma interior. Vamos falar e agir conforme nós pregamos, nós acreditamos. Principalmente para quem vos fala, porque eu ouço primeiro que vocês. Sejamos coerentes, acabei de falar, com o que nós pensamos e agimos. Então as pessoas dizem assim: qual é a sua religião? Aí a pessoa fala bem baixinho: sou kardecista. Fica com vergonha de dizer que é espírita. Seja coerente com a sua doutrina, com aquilo que você professa. Porque só é espírita, bate nos peitos dentro da casa espírita, na rua não é, fica envergonhado? Não. Vamos ser coerentes. Jesus pede isso. O segundo acordo ou compromisso tolteca: não tome nada como pessoal. Vamos parar de olhar para o nosso umbigo. Tudo que acontece não gira em torno de nós. Então a pessoa briga com o namorado, briga em casa, aí se tranca e fica mal, e aquela situação toda. O mundo continua tendo 24 horas, o movimento de rotação e translação da Terra continua existindo, as estações do ano vão se propagando, nós vamos vendo os dias e as noites, e a pessoa fica lá, achando que o mundo parou porque ela parou. Não, nós não podemos agir dessa forma. As pessoas não agem por nós, elas agem por si mesmas. Não vamos pensar que os outros estão fazendo alguma coisa por nós, não. Eles fazem por si mesmos. Então os toltecas diziam: não sejamos egoístas. E como essa palavra hoje em dia está em voga, né? O egoísmo, né? O egoísmo, não compartilhar. A gente só compartilha foto dos nossos momentos para causar transtorno em quem está olhando. O nosso querido Rossandro Kingsley, ele diz que 85% dos nossos amigos no Facebook estão ali para vigiar a nossa vida, são invejosos. Então a pessoa diz assim: 1.000 amigos, quantas curtidas você tem nas suas fotos? 15, 30, 50, era para ter 1.000, né, curtidas, né? Por que não tem 1.000 curtidas? Mas as pessoas, elas colocam. Eu tenho uma colega que ela, na lua de mel dela, todo mundo acompanhou, parecia reality show.
Evidente que o objeto da lua de mel, não. Né? Então ela estava lá na lua de mel, então ela fotografava tudo, desde o café da manhã e aquelas fotos, né? Bota o prato, iluminação cuidadosa, fotografa e posta. Café da manhã, primeiro dia. Almoço, primeiro dia. Jantar, terceiro dia. Luz de vela. E aí, quando ela voltou, eu falei, e aí, curtiu a sua lua de mel? Curti. Tem certeza que você curtiu a sua lua de mel? Porque você se preocupou com o que os outros iriam falar. E não com o objeto que era a lua de mel. E assim são as pessoas, né? Compra um objeto novo, faz questão de mostrar que tem poderio, que tem aquisições. Evidente que eu estou generalizando, numa forma de brincadeira. É claro que, sabendo utilizar, as redes sociais também são saudáveis. Mas nós somos muito egoístas. Eu lembro ainda das festas, quando era criança, que a dona da casa passava com a bandeja de salgadinho lá no alto, para servir os familiares dela primeiro. E a gente ficava olhando as bandejas, né? Ninguém nunca fez isso, nunca viu isso, né? Passa com as bandejas no alto, as crianças tudo olhando, vai servir os filhos primeiro, os primos, sobrinhos e assim por diante. Então nós temos que parar de ser egoístas, não achar que tudo é por nossa causa. Passei por fulano, ele não olhou para mim, meu Deus, ele está com raiva de mim. A pessoa estava distraída. No centro de Niterói não há como você enxergar alguém naquela muvuca. Aí eu passei pelo Paulo, o Paulo não me viu. Eu acenei e ele passou. Aí eu vou ficar com raiva do Paulo. Não, Paulo Sérgio está com raiva de mim. Meu Deus do céu, o que eu fiz para ele? Não, foi a Karim que fez fofoca de mim para ele. Está vendo a situação que eu estou criando? Olha a situação que eu vou criando. Porque eu acho que tudo gira em torno de mim, ele simplesmente não me viu. O mundo não gira ao nosso redor, nós já falamos. Paremos de olhar o nosso umbigo, a gente só se preocupa conosco, com os nossos problemas. Você vai conversar com a pessoa, ela não quer conversar, é um monólogo. Ela está alugando o seu ouvido. Isso acontece no lar também. Você senta, você quer. Como é que foi seu dia? A pessoa conta o dia dela todo, termina e se levanta. Você não teve a chance de contar o seu. Não, lá em casa eu me dou muito bem com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos, mas só ela fala. Vamos deixar o espaço para que o outro converse também. No mundo em que tantas pessoas andam conectadas e desconectadas da realidade, da sua vida, tão conectadas com o mundo virtual e tão desconectadas da vida pessoal. A gente tem que parar com isso. As pessoas estão tendo cifose, lordose, de tanto abaixar a cabeça para ficar vendo celular. Celular não, smartphone, porque celular ninguém usa. E a função que é a ligação ninguém usa também. Uma vez eu indo para a região dos lagos, proferi uma palestra, e lá, um determinado local não tinha sinal de internet. E a pessoa me mandando mensagem, não sei o quê. Entendi. Quando eu cheguei lá, eu já estava preocupada. Eu te mandei tantas mensagens, minha irmã, por que você não fez o básico, que era me telefonar? Por que só ficou mandando mensagem? Então a gente fica nessa preocupação, eu tenho que ver. Tem que curtir, tem que compartilhar, curtir, compartilhar, curtir, compartilhar. Nesse mundo de polarizações, e a gente vai esquecendo da família. Ah, meu filho é tão quietinho, olha lá ele, quietinho com o tablet na mão. Quem educa o nosso filho? O YouTube. A gente não conversa. Você vai no shopping, vai aqui no Multicenter. As pessoas na praça de alimentação, sentadinhas, cada um de cabeça baixa. Se estão conversando via mensageiro, eu não sei, uma com a outra. Mas é o cúmulo do absurdo. Então a gente tem que parar. Vamos parar de olhar o nosso umbigo, vamos prestar atenção quem está à nossa volta. As nossas maiores joias estão dentro dos nossos lares. São os nossos maiores amigos, por mais que nos causem transtorno. Estão lá, são as nossas vítimas do passado. Olha a inversão psicológica. Não é o meu inimigo do passado, é a minha vítima. É aquele que eu deixei na beira do caminho. É aquele que necessita de amor, de carinho, de atenção. Porque
O grande objetivo da reencarnação, além do nosso progresso espiritual, moral, intelectual, é transformar inimigos em amigos. E nós estamos relegando ao abandono essas joias que Deus colocou em nossa vida. Tomarmos as coisas como pessoal é pensar que somos o centro de tudo. Nós já falamos sobre isso. Nada do que as demais pessoas fazem é por você, mas sim por elas. Vamos lá. Se a pessoa não está bem e ela descarrega em você, ela não com raiva de você. Ela está descontando um transtorno que ela possui. Você não é culpado pelo transtorno do outro. A gente tem que tirar isso. Tirar essa carga de culpa de nossas costas. Se o outro não está bem, ele desconta em mim. Não, eu não consigo crescer por causa de você. Ela não consegue por causa dela mesma. Ninguém segura o nosso crescimento se nós não deixarmos. As obsessões seguem pelo mesmo caminho. Na maioria das vezes, segundo os espíritos venerandos, somos nós, os encarnados, que puxamos a cadeirinha e falamos: senta aqui, obsessor, fica aqui do meu ladinho. Com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes negativas, com o nosso modo de agir, com o nosso modo de vivenciar o mundo. Nós é que atraímos esses irmãos enfermos para a nossa vida. E Hilário Silva, no livro Luz no Lar, conta o caso de uma mulher que chegou desesperada por uma obsessão muito dura que estava acontecendo em sua vida. Tudo dava errado na vida dessa mulher. E ela não aguentava mais. E aí foi até a reunião de desobsessão e foi feito um acordo com o obsessor. Que ele se afastasse, que ele desse mais uma chance àquela irmã, porque ela estava imbuída de uma melhora interior. E o Espírito disse: pois bem, eu vou dar um tempo para ela. Se ela não melhorar, eu voltarei, porque ela me prejudicou. E a reunião se encerrou e foi levado o recado à nossa irmã. Minha irmã, tenha fé, tenha calma, mude de atitude, né? Que tudo vai dar certo na sua vida. E a irmã voltou para casa. Então, no dia a dia, tudo que começava a dar errado, ela acusava o seu amigo espiritual, o seu obsessor. Se o leite derramava da leiteira, fervia e derramava, a culpa era do obsessor que havia distraído a nossa irmã. Se a criança chorava no berço, foi o obsessor que apareceu para aquela criança, fazendo careta, e a criança acordou desesperada. Se o marido chegava bravo em casa, foi o obsessor que causou aquele transtorno para que ele brigasse com ela. A ligação e a reclamação era tão grande, era tão forte, que numa das reuniões de desobsessão, melhor dizendo, o obsessor chegou desesperado, dizendo: tira essa mulher de junto de mim. Eu não aguento mais essa mulher na minha vida. Meu Deus, eu não aguento mais. Ela está me deixando louco. E aí os irmãos espirituais se reuniram e decidiram pela solução mais natural, que é o título da página. 9 meses depois, aquela mulher obsediada, embalava em seus braços o obsessor reencarnado como filho querido, muito amado e desejado. Então, muitas vezes, é preciso apelar para a solução mais natural para unir vítima e verdugo no reino de paz. Então, muitas vezes, meus irmãos, é isso que acontece. A gente sempre está colocando a culpa no outro. A culpa dos nossos fracassos, agora das nossas vitórias, eu que consegui. Você não ouviu que sua mãe orou por você passar no vestibular, que todo mundo ficou em silêncio para você poder estudar, para fazer o concurso. Agora, se dá errado, não deu certo, né? Ninguém ajudou. Quando dá certo, não, eu que consegui, eu que tive essa capacidade. Não aceitemos as ofensas. Quem ofende tem um veneno para descarregar em nós. O veneno é do outro, não aceitemos esse presente. Está aí. Geralmente essa pessoa que está sempre com raiva,
está sempre nos criticando, ela está muito mal com ela mesma. Então ela não quer estar sozinha naquele barco, ela quer puxar mais um para aquele barco para se afundar junto. E não é. Já viram como o guarda-vida salva uma pessoa que está se afogando? Se ela começa a se debater muito, ele dá logo um murro aqui no queixo para a pessoa desmaiar. Porque senão ela afoga ele também. Ela dá um mata-leão e afoga o guarda-vida que está ali. Então, muitas vezes, essa pessoa ela quer que a gente se junte a ela para que a gente possa se afogar junto com ela. Não aceitemos o presente. Oremos, tenhamos uma postura de calma, de tranquilidade quando formos atacados. Deixemos para lá. O terceiro, e aí vem a síndrome, né, da carroça vazia. É muito interessante. Tem pessoas que têm essa síndrome. A síndrome da carroça vazia é o seguinte: cada um de nós aqui deve se identificar alguém no trabalho, no ninho familiar, em casa, às vezes pode se identificar também com essa síndrome, né? O que é uma carroça vazia? A carroça vazia é aquela que vem, faz um barulhão, mas ela não tem nada dentro dela. E assim tem pessoas, fazem muito barulho, se expressam, botam as suas opiniões, muito ferrenhas, né? Mas não tem conteúdo nenhum. Fazem e falam por fazer, com o intuito de criar polêmicas e de agredir. Então, que nós não sejamos essas carroças vazias, sem conteúdo, ainda mais no momento de polarizações políticas que nós estamos vivendo. Deixemos de lado e sigamos em frente. Porque conforme Casimiro Cunha nos concita, em uma das suas trovas, o homem com pressa no bem, cujo passo não recua, não consegue escutar o cão que ladra na rua. O terceiro acordo ou compromisso tolteca: não faça suposições. E aí entra a questão da fofoca, né? Não vamos fazer suposições. Há uma história muito interessante de um palestrante muito novinho que falava, encantava multidões na casa espírita. E aí foi criando, né, mal-estar nos invejosos da casa espírita. E aí aquele rapaz, não tem invejoso na casa espírita, né, gente? Por que invejoso? E até aquele rapaz um dia foi pego saindo de um botequim, cambaleando. E uma dessas pessoas que tinha inveja do potencial dele, imediatamente, né, fez a ligação fraterna para o presidente da casa espírita. Olha só, fulano, encontrei lá aquele rapaz, ele precisa de oração. Mas como que ele precisa de oração, meu irmão? Por que ele precisa de oração? Fez uma palestra maravilhosa aqui semana passada? Não, ele precisa, ele está obsediado. Pois olha, eu vinha caminhando, né? Eu nem ia passar por ali, mas fui ajudar alguém. E aí encontrei ele cambaleando, saindo de um botequim, trocando as pernas. Era claro que estava alcoolizado. E aí o presidente ficou, né, chocado com aquilo. Olha a suposição. E chamou no atendimento fraterno aquele companheiro e perguntou se estava tudo bem com ele, como é que havia sido o dia anterior, que as pessoas tinham gostado muito da sua palestra, da sua exposição. E ele contou: olha, eu fiquei muito bem, mas ontem só acredita que a minha pressão subiu, que eu tive que entrar dentro de um comércio lá, um botequim, para pegar um copo de água. A sorte que eu tinha um remédio no bolso e tomei o remédio. Mesmo assim, eu ainda saí meio tonto de lá. Olha aí, gente. Então, nós temos essa mania de fazermos suposições, verdades que não foram confirmadas. Porque fulano falou, porque eu recebi no grupo de WhatsApp. Olha a fake news. E a gente não confere, a gente vai compartilhando. Na Índia, houveram linchamentos por acusações indevidas de pedofilia a pessoas que não tinham nada a ver com aquilo. Que essa empresa teve que reduzir no próprio programa o número de mensagens enviadas. Isso é muito sério. Quantas empresas, instituições foram difamadas através dessas correntes? Quantas pessoas tiveram o seu casamento, tiveram a sua vida social destruída com notícias falsas? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso.
Então a gente costuma assumir como verdade notícias ruins. Então a gente ouve, lê uma fake news e a nossa mente, que ainda é opressora, é negativa, assume aquilo como verdade, sem vermos ali e confirmarmos a veracidade dos fatos. É a síndrome da mente poluída. Você está conversando com alguém, olha, fulano está conversando muito com aquela companheira lá da casa. Aí a pessoa vai e fala com a esposa do irmão. Às vezes está fazendo atendimento fraterno, está trocando informações, mas a pessoa tem a mente poluída. Olha sempre a sujeira no lençol do vizinho e não limpa a própria janela que está suja. O lençol do vizinho é alvo, a janela dela que está suja. Aprender a perguntar, expressar nossas dúvidas e inquietudes, não aceitar de pronto. Aprendamos sempre a perguntar, mas por quê? Vamos, olha, fulano fez isso e aquilo, por quê? O que isso vai servir na minha vida? Vamos usar as peneiras de Sócrates. Esse assunto tem a ver com a minha vida? Não, então já não serve para mim. Esse assunto, ele vai ajudar a pessoa que está sendo citada, não vai prejudicar, então também não quero. Esse assunto vai fazer bem para mim, para você, acrescenta alguma coisa na minha vida e na sua? Não, então não quero saber. Mas a nossa mente opressora, poluída, uma roda de fofoca, é uma bênção, né? Falar mal dos outros é uma bênção. Falar o bem não dá ibope, falar o mal dá ibope. Então a gente tem que mudar um pouquinho isso. Os toltecas nos oferecem essas sugestões. Não faça suposições, não suponha nada. Tem que ser preto no branco. Sim, sim e não, não. Sejamos a mudança. Que eu pulei aqui. Opa, tá aqui. Faça sempre o máximo que puder. Então, vocês estão vendo aqui as fotos de um bairro, tá? Esse bairro é lá na Colômbia, um bairro muito pobre, em que aquela comunidade local resolveu se unir para mudar aquele ambiente. E olha que coisa bonita que ficou esse bairro, antes e depois. Então, a gente pode fazer o máximo. Faça o máximo que você puder no seu tempo. Então, se o meu trabalho é padaria, que faça o melhor pão do bairro, com carinho, com amor. Se eu sou varredor de rua, que seja o melhor varredor. Se eu sou contador, que seja o melhor contador. Se eu sou bibliotecário, o melhor bibliotecário, engenheiro e assim por diante, qualquer profissão. Utilizar o nosso tempo da melhor maneira possível. Porque a gente sempre diz assim, não tenho tempo para estudar. Tem para ver série na Netflix, tem para ver novela, tem para ver jogo de futebol, mas não tem tempo para ler. Não tem tempo para estudar a doutrina espírita. Eu tenho preguiça de ler, então bota lá no YouTube, tem canais dedicados a estudo das obras de André Luiz. Vou dar só um exemplo, das obras da codificação. Fica vendo. Mas nós perdemos muito tempo com coisas que não vão nos acrescentar absolutamente nada. Então os toltecas dizem, se fizermos sempre o máximo, nunca nos acusaremos de não termos tentado. Não é os outros nos acusarem, mas nós nos acusarmos de não termos tentado. Eu não vou fazer o concurso não, porque é muito difícil. Aí amanhã ou depois, poxa vida, fui ver a prova, era fácil. Se eu tivesse feito, eu passava. Por que não tentou? Então faça. Se não der certo, você tentou. O pior é não ter tentado e carregar esse arrependimento depois. Mesmo que nos acusem, saberemos que tentamos, e é isso que importa. Usemos nosso tempo para o melhor, para não reclamarmos de nossa falta de tempo. E aí, como é que a gente faz isso? Como é que é esse caminho para a nossa liberdade? A nossa consciência. Está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual é o meio mais eficaz de progredirmos nesta vida e nos livrarmos dos arrastamentos do mal? E aí os espíritos venerandos nos dizem, um sábio da antiguidade, leia-se Sócrates, já vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Está aqui. Então temos que ter consciência de nós mesmos, nos conhecermos. Já fizemos aquele teste no banheiro? Ou é só para
as mulheres fazerem maquiagem, os homens fazerem a barba. Não, olhar ali, né, no vidro e olhar para si. Eu me conheço, eu sei os meus limites, eu conheço os meus potenciais ou não. Eu sou uma incógnita para mim mesmo. Transformação, a doutrina espírita prega isso, a nossa reforma interior. Sejamos os verdadeiros discípulos de Jesus, muito reconhecidos, serão reconhecidos por muitos se amarem. Fugir do sonho, da realidade imposta. Não é porque a minha família sempre fez dessa forma que eu tenho que fazer, que eu tenho que agir dessa forma. Eu quero mudar. Aquele filme Forrest Gump, muito lindo, quem não viu, veja, é um filme antigo, né, que deu Oscar ao Tom Hanks, né? Então ele conta lá de um dos seus amigos que o tataravô vendia camarão, o bisavô vendia camarão, o avô vendia camarão, o pai vendia camarão, e ele não queria vender camarão, então não venda camarão. Isso é só um modelo que nos impõe isso. Você vai ser engenheiro, ele quer ser professor. Ele quer fazer letras, ele não quer fazer engenharia. Mas é o sonho frustrado dos pais que não fizeram e querem impor isso aos filhos. Aí você cria um engenheiro frustrado, que não vai fazer uma obra boa, ele não vai dar o máximo, porque ele não ama aquilo que ele faz. A felicidade é uma escolha, assim como o sofrimento. Então eu escolho ser feliz ou eu escolho ser uma pessoa triste. Então a doutrina espírita, ela é o nosso guia. Nós já falamos aqui dessa questão 919. E na 919A, Santo Agostinho diz assim: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Sem nos conhecermos, nós não conseguiremos avançar. E como é que a gente se conhece na doutrina espírita? Olha aí, uma dica. A coleção Emmanuel, que vocês devem conhecer, são 5 obras extraordinárias: Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Luz, Fonte Viva e Ceifa de Luz. São 180 capítulos em cada obra. Em 2 anos e meio, nós conseguimos realizar esse curso da reforma interior e da paz interior. Porque cada livro tem 180 capítulos, e se nós lermos um por dia, em 6 meses, a gente termina um livro. Um capítulo por dia. As páginas são pequenininhas. A gente lê e medita, tira 10 minutos do dia para poder ler e meditar. Está aí um curso completo de reforma interior, de crescimento moral. E para a gente encerrar, a ligação dos toltecas com os ensinamentos de Jesus, porque Jesus sempre enviou os seus emissários, predecessores e sucessores. E com o quê? Com o Sermão da Montanha, que é lindo. Só vou ler para a gente meditar nessa página. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, ensinava aos seus discípulos, dizendo: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles terão amparo da justiça divina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus face a face. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguem, quando vos injuriam, e mentindo, fazem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Então, meus irmãos, nas características dos bem-aventurados estão todos aqueles que aplicaram nas suas próprias vidas os ensinamentos toltecas. E como Mahatma Gandhi diz, sejamos a mudança que queremos ver no mundo.
muita paz e que Jesus nos abençoe abundantemente. Graças a Deus. Obrigado. Que a paz de Deus seja sempre em nossos corações. Vamos falar com Deus. Senhor, disseste, quando houvessem 2 ou mais reunidos em teu nome, aí estaria, Senhor, no meio deles. Sejamos, Senhor Jesus, os teus discípulos. Aqueles, Senhor, que mesmo com os joelhos desconjuntados, seguem adiante, levando a tua mensagem aos corações desvalidos, aos corações desventurados no caminho. Que possamos, Senhor Jesus, como almas imperfeitas, que nesse momento estamos ajoelhados diante de ti, agradecer pelas nossas vidas, Senhor. Agradecemos, Senhor Jesus, pelas dificuldades que batem a nossa casa mental, pelas dificuldades que batem a nossa porta, pelas dificuldades dos nossos familiares. Te agradecemos também, Senhor, pelas bênçãos que a tua infinita misericórdia derrama sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Dá-nos, Jesus, aquela doce paz que prometeste aos que vivem os teus ensinamentos. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus que o mundo não vos pode dar. Que não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E com essa assertiva, Jesus, nós te agradecemos por tudo e pedimos pelos enfermos do corpo, pelos enfermos da alma que aqui se encontram, pelos espíritos desencarnados, pela equipe espiritual desta casa. Abençoe os seus dirigentes, Jesus. Ampare esta obra, que ela siga adiante, levando o alimento, a coberta e a educação necessária aos pobrezinhos, os pobres materiais, Senhor, muitas vezes ricos de conteúdo moral. Obrigado, Jesus, e nos leve ao retorno dos nossos lares, na tua paz e no teu amor. Que assim seja, e graças a Deus. Eu que agradeço. Bom, agora vamos aos passos. Aqueles que vão aplicar, por